Que Deus ilumine, alumbre seu entendimento para compreender sua palavra. Porque enquanto você estiver nas tinieblas sem compreender, todos nós necessitamos compreender a palavra de Ele para receber e praticar esta palavra. Bueno, estamos lendo o livro de Juan, capítulo 7, versículo 7. Disse Jesus: "O mundo não pode odiar-vos a vosotros, pero a mim me odia, porque eu dou testemunho de Ele, que suas ações são malas." Bueno, antes de mais nada, muito importante que você tenha em mente que Jesus estava com seus irmãos e seus irmãos não creiam em Jesus. Havia comentado para que ele fuera a la fiesta e se hiciera conhecido hasta para seus discípulos com seus milagros, vamos dizer assim, os hechos que Jesus hacía. E esses irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria com José, eles não creiam em Jesus. E Jesus respondeu para eles: "O mundo não pode odiar-os a vosotros, pero a mim me odia, porque eu dou testemunho de Ele, que suas ações são malas." Todas as pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador e fazem a vontade de Deus, incomoda a los que estão fazendo as coisas equivocadas, malas. E eu estava lendo um versículo que disse sobre isso. Em Juan, capítulo 3, versículo 19, diz assim: "E este é o juízo, que a luz vino ao mundo, e os homens amaram mais as tinieblas que a luz, pois suas ações eram malas." Quando nós lemos sobre isso, você entende então por que Jesus era perseguido e por que todos os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, também foram perseguidos e hasta muertos. Por quê? Porque eles falavam as ações malas. Assim como se você é atendida por um homem e uma mulher de Deus, e você diz sua situação, ele vai dizer a verdade para ti, não para agradar, não para ter na igreja, sabe? Continuando simplesmente ajudando na igreja com suas evangelizações, com suas ofrendas, com seus diezmos. O verdadeiro servo de Deus não quer que a pessoa siga em tinieblas. E tem que falar a verdade a esta pessoa. Se a pessoa não recebe, aí está, a maioria das vezes, quando se é dita a verdade para a pessoa, ela não aceita, ela não vê assim, ela tem normalmente suas excusas, seus argumentos, seu ponto de vista. E por quê? Porque suas ações para ela está a gosto. Ela não estava buscando agradar a Deus, fazer as coisas corretas. A partir do momento em que a pessoa quer agradar a Deus, ela incomoda. Ela quer ouvir a verdade. Ela não quer ser enganada, ela não quer ser atendida para o pastor ou quem quer que seja, diga para ela que ela, para agradar a ela. Ela quer a verdade, porque ela está buscando a verdade. Eu estou assim muitas vezes, querendo descobrir, conhecer, saber esta verdade sobre mim mesma. E eu estava disposta a pagar este preço por causa da verdade. Porque
a verdade, ela libera a uno del engano, da ilusão, da fantasia, da emoção, de algo passageiro. E quando Deus revelou a verdade para mim, e sempre quando Ele revela a verdade para mim, é assim prazenteiro, porque era isso que eu necessitava. Porque senão eu ia para o caminho equivocado. Então, quando Jesus respondeu aos irmãos que o mundo não pode odiar-os a vosotros, pero a mim me odia, porque eu dou testemunho de ele, que suas ações são malas. Então, por motivo de Jesus falar das ações malas, e era direto, sem rodeio, sem engano, emoção, Jesus falava a verdade nas pessoas. E era isso que causava um ódio, porque assim como o versículo de João disse que a luz vinha ao mundo e os homens amaram mais as tinieblas que a luz, pois suas ações eram malas. Porque todo o que hace lo malo odia a luz e não vem a luz, para que suas ações não sejam expostas. Então, há muitas pessoas que eles não querem ir à igreja buscar a Deus porque ela sabe que ela vai ser exposta nos enganos dela. E aí quer continuar na vida equivocada, mala, com malas amistades, com malas palavras, com malos restos, ou malos comportamentos. Querer ter a vida sem limites. E aí depois Jesus disse: subi vosotros a la festa. Eu não subo a esta festa, porque aún mi tempo não se ha cumprido. E havendo-lhes dicho esto, se quedou em Galileia. Então, Jesus falou para os irmãos de ele que não creiam, para que eles foram à festa, porque ele ia quedar ali hasta que seu tempo fora cumprido. É o momento de cumprir o tempo, o momento de Jesus, ele sabia qual era o momento. E não seria por uma pessoa que não creia, que dizia: vá já, mostra seus sinais para os discípulos, mostra, haga em público suas ações. Ou seja, aquela voz de dos irmãos que não creiam em Jesus era simplesmente a voz do diabo também. Porque o diabo usa pessoas que não creem em Jesus para sugerir o que deve ser. Justamente que a partir do momento que a pessoa hace caso àquela voz, sigue aquela voz. Então, Jesus não hizo caso a seus irmãos porque eles não eram conduzidos por Deus. Não foi Deus que lhe disse. E eles estavam sendo usados pelo diabo com a intenção mala. Então, sempre quando você escuta tanto de los demás quanto o que você disse, você pode provar um pouco e ver a intenção da pessoa. Quando a intenção é que os demais vejam, como era o caso dos irmãos, e não era para servir ao Padre, a intenção é mala. Mas quando a intenção é para servir a Deus, você não tem que fazer público em o que você faz para servir a Deus. Você, claro, faz coisas que publicamente serão vistas, mas você não lo hace isso para ser aplaudido, vamos dizer assim, alabado em público, senão para servir a Deus. Então, esta análise
que deves ser sobre a sua vida, de suas palavras, de suas intenções, a quem você escuta. E se você também hace caso à voz do Espírito Santo, porque quando ele aponta nossos erros, se queremos a verdade, aceitamos, é todo o que necessitamos. Mas se queremos conviver com o pecado, aceitar bem o pecado, sabe, alimentar este pecado dentro de uno, então, obviamente que vai odiar todos que professam, que confessam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, confessa que é a verdade, que Ele é a verdade, que Ele é a luz, que quer a luz. Eu quero a luz, eu quero que se revele o que está aí dentro de mim. Quando isso é real, não é informação, não é para você dizer aos demais informações. Por favor, haga-lo bem a si mesmo. Não tente enganar nadie. Hable a verdade, busque a verdade. Porque enquanto você está tentando enganar os demais, você está perdendo seu tempo consigo mesmo, com seus enganos, com suas mentiras. Diga a verdade, seja honesta com Deus. Diga, e quando escute a voz de Deus, quando escute o homem e a mulher de Deus, e diz a verdade para ti, ou hasta a palavra de Deus, ou a reunião, e você se sente desnuda, espiritualmente falando, sente mal consigo mesmo. Se você quer Jesus, você tem que confessar, assumir, pedir perdão, dizer, Senhor, eu sou esta pessoa, é verdade, eu sou esta pessoa, e eu aceito esta luz. Eu não quero as tinieblas, eu não quero viver bajo a esclavitud do pecado, do mal. Eu quero que o Senhor revele a mim algo que está dentro de mim. E sempre quando você lo hace isso verdadeiramente, Ele lhe hace ver, como já me passou isso. Então, não te enganes, aceite a verdade e viva esta verdade, porque a verdade são para aqueles que querem Jesus. Se você não quer Jesus, se você quer o diabo, então você vai buscar o engano, a emoção, a aparência, ser vista publicamente, ter fama e não no que a Deus lhe agrada. Bem, penso que você já entendeu o que estamos dizendo aqui. Está bem? Então, haga essa análise. E hoje, miércoles, aproveite, hable a verdade para ele. Aonde você ha vivido toda uma mentira. Pero quando você reconhece sua situação, Deus se agrada tanto. E você vai ver que quando agrada a Deus, te hace muito bem. Te sentirás paz consigo mesmo. Terás uma diferença entre um antes e um depois. Aproveite o seu tempo. Que Deus lhe bendiga no dia de hoje e estaremos juntos amanhã. Hasta amanhã. Tchau, tchau.